Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Ramon. E no dia de hoje vou mostrar aqui para vocês como fazer edição em imagens de forma simples utilizando inteligência artificial, onde a gente vai poder, por exemplo, trocar o fundo dessa imagem de forma simples, ou, por exemplo, pegar uma imagem dessa que tem um estilo de escrita bem diferente e transformar com a frase que você quiser. E também, obviamente, fazer outras edições aí conforme a criatividade de vocês, beleza? A ferramenta que a gente vai utilizar é a Flux Playground. Eu vou deixar o link na descrição e é bem simples fazer uma conta. E com a conta que vocês criarem aqui, né, com o e-mail de vocês, para cada conta criada a gente tem 200 créditos. Aqui no caso eu já estou com 168. E para cada edição de foto aqui, a gente vai gastar 4 créditos. Ou seja, com uma conta, gratuitamente a gente pode fazer edição em 50 imagens, beleza? Após vocês criarem a conta de vocês, vocês vão ver que aqui em cima tem a aba aqui de Image. E aí dentro de Image tem Generate, Edit, Fill e Expand. A Generate é o que a gente já conhece, de geração de imagens, conforme a gente passar uma solicitação. O Edit é para editar, que vai ser o foco no nosso vídeo. O Fill vai ser para preencher com algo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente pode selecionar uma área e falar para incluir uma pessoa, por exemplo. E o Expand é para expandir as imagens, né? No caso, utilizar a inteligência artificial para expansão de imagem. Mas vamos para o foco nosso aqui, que é no Edit. Então aqui a gente vê que dá para arrastar uma imagem para cá e a gente tem aqui alguns exemplos. Então aqui a gente tem uma mulher, né, e depois ela aparece com um guarda-chuva laranjado. Então aqui tá falando, né, em inglês que ela agora está segurando um guarda-chuva laranja e sorrindo, né, no caso aqui foi transformado. Veja que o prompt é bem simples, tipo, é um comando muito simples que ele deu aqui, porém tem que ser em inglês. Aqui o estilo de escrita, né? No caso ele trocou Joy por BFL. Aqui ele deu um zoom no gato. Aqui a gente trocou um sapo por um panda. E trocou aqui também ultra por context, né? E assim por diante. Dá pra gente fazer de diversas formas. Aí eu já fiz aqui dois exemplos, né? Que foram que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar aqui no History. Então, nesse caso aqui, o que eu falei? Eu fiz esse primeiro. Veja que eu gerei 4 exemplos e em 3 deles deu errado. No caso aqui eu falei para ele reescrever a imagem, o conteúdo da imagem, para a sentença Life is not a strawberry, né? Então ele acertou em um aqui, foi o que eu salvei. E aqui, já nessa daqui, eu fiz algo um pouco diferente, que eu expliquei que dá pra gente utilizar aí como base para o último vídeo do View 3, né, que é a IA para geração de vídeos. Se vocês não viram, vou deixar aqui o card para vocês irem lá ver. Mas o que eu fiz aqui? Vejam que o prompt ele é bem maior. Olha o tanto de coisa que eu passei aqui, né? Bem detalhado. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um agente no próprio ChatGPT gratuito, onde eu vou passar um comando para ele. No caso aqui o comando seria: eu quero trocar o fundo para uma ponte que tenha vegetação, né, que tenha árvores atrás, e eu quero que a mulher continue a mesma coisa pulando em cima da ponte. Então veja que aqui eu gerei 4 de uma vez e as 4 ficaram muito boas. Se eu não me engano eu salvei essa terceira aqui, mas todas as outras ficaram muito boas, né? Eu dei o cenário bem mais detalhado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui em Edit. E aí eu vou selecionar aqui uma imagem. No caso aqui eu vou selecionar a do cachorrinho primeiro. Então, a gente tem o cachorro aqui e eu tenho que descrever o que eu quero aqui embaixo. Beleza, eu poderia simplesmente falar para ele... eu vou colocar ele em uma praia, por exemplo. Eu posso simplesmente falar, né? Coloque o cachorro em uma praia. Mas aí, pra gente dar o cenário mais detalhado e ter mais chances de acerto, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no ChatGPT, pronto, estamos aqui no ChatGPT, e olha o que eu escrevi para ele.
Você é um agente especializado na criação de prompts para edição de imagens com inteligência artificial. Eu irei fornecer uma imagem juntamente com instruções em português sobre o que deve ser editado. Sua tarefa é entender cuidadosamente os pedidos e gerar um prompt técnico detalhado e bem estruturado em inglês, descrevendo todas as edições necessárias de forma clara, visual e precisa. Inclua aspectos como composição, estilo visual, cores, iluminação, elementos a remover ou adicionar e qualquer outro detalhe relevante. O prompt gerado deve estar pronto para ser usado em modelos de edição de imagem com IA. Beleza, aqui eu criei um agente, então eu estou com ele salvo aqui, a memória aqui foi atualizada, né? Então toda vez que eu escrever algo simples aqui, ele vai escrever novamente mais detalhado em inglês. Então o que eu quero para aquela imagem? Eu vou falar, né? Eu tenho uma imagem de um cachorro. Quero que o cachorro continue a mesma coisa. Porém, quero trocar o fundo da imagem por uma praia num dia ensolarado. Beleza. Aqui já tem todo o contexto, então eu vou mandar para ele. No caso aqui ele só deu uma bugadinha, né? Porque ele pediu para enviar a imagem. Aí eu só vou falar, né? Gere somente o prompt, como mencionei. Beleza, então ele está fazendo aqui o prompt. De vez em quando pode acontecer isso, tá, pessoal? Se eu tivesse colocado assim, tipo, na frente, gere o prompt e 2 pontos, talvez ele já geraria de primeira. Mas aqui, no caso, ele vai começar a entender, né? Então, ele gerou um prompt bem detalhado aqui. Eu vou copiar, né, diretamente aqui. Voltei aqui no Flux e a gente só vai colar. Aí, a gente tem algumas opções aqui também, da quantidade de imagens que vão ser geradas. Caso eu vou diminuir para 2, só para não gerar tantas por vez. E vamos testar aqui. Então, vou mandar. E aqui, ele gerou as 2 imagens que eu pedi, né? No caso, essa aqui, ela só ficou, acho que com detalhe um pouco no rosto dele, talvez por causa da sombra. Então, aqui a gente vê que tem uma sombra, né? E o olho ficou um pouquinho diferente. E aqui ele já fica um pouco mais fiel, né? A imagem. E ali tá a praia, né? O mar atrás. Mas ficou bem interessante. Beleza, então ele gerou aqui o que eu precisava. E até agora eu dei alguns exemplos para vocês. Trocar o fundo, fazer um estilo de escrita. E agora eu vou mostrar como extrair algum elemento de uma imagem para a gente utilizar ela separadamente. Então vamos voltar aqui para colocar uma imagem. A gente vai adicionar essa imagem aqui desse jogador, né? E eu quero extrair essa camiseta com o número 1. Uma camiseta bem bonita, né? E eu quero ela gerada aqui de forma que eu consiga utilizar ela como PNG, por exemplo. Para eu utilizar em outra foto ou em uma campanha publicitária, algo assim, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no ChatGPT e vou escrever, né? Gere o prompt. 2 pontos. Vamos colocar aqui. Eu tenho uma imagem de um jogador de costas com uma camiseta preta com um número 1. Quero extrair somente a camiseta da imagem para que eu possa utilizar em uma campanha de vendas. Beleza, então eu quero extrair aquela camiseta lá. E aí eu vou poder utilizar aqui a imagem como se fosse alguma imagem de vendas mesmo, né? Então eu vou gerar aqui o prompt primeiro. Aqui ele gerou, né? Eu vou copiar novamente. Então aqui ele gerou, pessoal. Gerou 2 imagens, né? Bem interessantes. Eu acho que ele só confundiu, né? Talvez a parte das costas com a da frente. No caso aqui nada impede, né, que tem o número 1 na frente também, mas talvez seja porque eu não especifiquei que eu queria a imagem da camiseta de costas, né? Eu falei que o jogador estava de costas, mas eu não especifiquei que eu queria a camisa só a parte das costas.
Mas veja aqui que ficou bem fiel, né? Tem uma semelhança muito grande, tanto essa quanto essa daqui. Nessa aqui ela só tem uns recortes meio esquisitos aqui, né? Mas ficou bem interessante. Vamos para o próximo exemplo então. A gente vai voltar aqui. Vamos selecionar mais uma imagem. E agora a gente tem essa imagem dessa mulher aqui. Eu quero pintar essa camiseta aqui de verde, por exemplo. Então ela está usando uma camiseta branca. Eu quero mudar para verde, né? Fazer essa alteração aqui. Então vamos voltar lá no GPT. Gere o prompt. Minha imagem contém uma mulher em um parque utilizando uma jaqueta e uma camiseta branca por dentro. Quero mudar somente a camiseta branca para a coloração verde. Beleza, gerou aqui o prompt. Vamos copiar novamente. Voltamos para o Flux. Vamos colar. Então ele gerou aqui, pessoal. Então na primeira a gente vê que só teve um probleminha que ele colocou a camiseta um pouco maior do que devia, né? Mas tá verde. E a segunda ele acertou perfeitamente, né? Então ele só coloriu aqui de verde. Ficou bem do jeitinho que eu queria. E a gente conseguiria aproveitar essa foto aqui, certo? Então até aqui, pessoal, a gente viu que a ferramenta é bem poderosa. A gente consegue fazer diversas coisas. Além do que eu tô fazendo aqui, a gente consegue transformar as fotos em estilos diferentes, né? Estilo de desenho, estilo dos Simpsons, por exemplo, de diversos cenários diferentes. A gente consegue colocar texturas nas coisas, a gente consegue fazer diversas edições. Uma coisa interessante também é que ele consegue tirar marca d'água. Então se você colocar alguma foto que tenha marca d'água, ele consegue tirar. Mas aqui para colocar um último exemplo para vocês, eu quero mostrar a ferramenta do Fill, que é você fazer uma edição aqui de forma que você coloque coisas na imagem. Então eu vou selecionar aqui a imagem da mulher de novo. E aqui vocês veem que eu tô com tipo um laço aqui no mouse, né? Eu posso desenhar alguma coisa, e tipo uma área e tal. E se vocês perceberem aqui na imagem, ela só tá segurando uma casquinha de sorvete. Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, uma bola de sorvete na casquinha. Então eu vou desenhar aqui, assim mais ou menos. Vou desenhar aqui, na verdade, essa parte inteira, para ele identificar aqui a casquinha. E eu tenho que escrever aqui o que eu quero. Então, voltando lá no GPT, vou escrever aqui então o prompt, gere o prompt. Eu quero que a casquinha de sorvete que está vazia seja substituída por uma casquinha com um sorvete de baunilha. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos colocar. Ele terminou de gerar então, vamos ver os resultados. Então aqui ele substituiu por uma casquinha até exagerada, né? Aqui também. Aqui também. E gerou mais algum? Acho que não. Então aqui, pessoal, apesar dele ter feito, ele deu uma leve bugada aqui ao redor. Talvez pela complexidade que eu coloquei no prompt. Talvez se eu tivesse colocado algo mais simples. Tanto pelo tamanho que eu coloquei aqui, né? E se vocês perceberem aqui perto da boca dela, tem muitos detalhes, né? Então, tipo, tem o rosto, tem o cabelo, tem o fundo, tem a mão. Então, realmente aqui ficou um pouco mais difícil. Mas esse tipo de problema, pessoal, é comum, né? Pela quantidade de detalhes. E a gente teria que ir melhorando os detalhes do prompt também, né? E fazendo os ajustes necessários, né? Conforme a necessidade. E além daqui, né? Tem o Generate também, que é o que a gente está acostumado a utilizar tanto no ChatGPT quanto em outras ferramentas. Então aqui, deixa eu dar um exemplo básico para vocês. Gera o prompt. Quero criar
uma imagem do zero, que seja um origami de jacaré que use óculos e seja bem realista. Então, beleza, ele gerou aqui novamente, vamos lá. E colei aqui para verificar o resultado. Vamos esperar. Aqui ele gerou 4 origamis então. No caso, aqui eu não especifiquei nem a cor, né, do jacaré e nem o tipo do óculos. Então ele colocou óculos de grau aqui em todos e colocou algumas cores diferentes, né? Então a gente tem aqui um amarronzado, né? Meio que um bege, cor de papelão mesmo, e aqui um branco. Mas ficou bem interessante. Então a gente consegue abrir aqui. Ficou bem fiel, né, ao que eu pedi. Não coloquei muitos detalhes. E também foi bem rápido, né? Ele gerou aqui 4 imagens de forma bem rápida. E aí, se eu quisesse alguma alteração aqui, eu conseguiria, né, falar para editar conforme a minha necessidade. Então, se vocês quiserem aqui, por exemplo, eu tenho esse jacaré, né, que eu gostei. Ficou bem interessante. O que eu vou fazer? Vou aqui em Edit. Ele vai entrar na ferramenta de edição. E aí eu consigo falar o que eu quero. Né? Que eu vou selecionar só uma imagem para fazer algo aqui rapidinho. Então eu vou voltar no GPT. Então aqui escrevi para o GPT mudar a cor branca para a cor verde, né? E que o óculos de grau seja um óculos de sol. Então vou copiar novamente, voltar lá. E aqui ele gerou conforme eu falei, né? Então o óculos foi trocado por óculos de sol. E a cor do jacaré agora é uma cor verde, né? Ao invés de ser uma cor branca. Beleza? Então, pessoal, essa ferramenta eu achei ela muito boa mesmo para fazer edições em imagens. Ela consegue gerar, consegue editar e consegue preencher espaços, né? Conforme o que a gente for precisando. Então é uma ferramenta muito flexível que a gente pode utilizar para diversas coisas, diversos cenários. Beleza? Vou deixar os links na descrição. Aqui eu estou com 109 créditos ainda. Então eu não medi quantos créditos que a gente usa para geração e para preenchimento. Mas para edição são 4. Então a gente recebe 200, a gente consegue utilizar aí 50 edições gratuitamente por e-mail, né? E aí se acabar, a gente pode simplesmente criar outro e-mail e continuar as gerações e as edições. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem deixar na descrição, vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e é nóis. Valeu!